Bom, a gente está trabalhando com gráfico de função e a gente vai fazer um gráfico meio difícil agora, que é o 2 cosseno de x mais seno de 2x, tá? O que acontece aqui? Primeiramente, né, a gente vai fazer a derivada primeira, e aí vai ficar a derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar igual a menos 2 seno de x. E a derivada de seno é cosseno, só que eu tenho que derivar o que tá aqui dentro. Aqui a gente não, assim, derivou, mas é 1, né? Então não precisa aparecer. A derivada de 2x é 2 e o seno vai virar cosseno de 2x. E acontece que eu preciso igualar isso aqui a 0, tá? Pra achar as raízes. Então, eu vou passar o menos 2 seno pro lado direito. Vou cortar o 2, tá? E aí, eu preciso que cosseno de 2x seja igual a seno de x, tá? É um pouquinho complicado. Então, vamos usar uma regrinha maravilhosa que ela fala o seguinte. Vamos lembrar primeiro daquela tabelinha que a gente faz assim, 30, 45 e 60, e a gente põe os valores de seno e cosseno. E aí tem uma coisa nessa tabela, que eu não sei se vocês já repararam, que é o seguinte. O cosseno de 30 é idêntico ao seno de 60. E por que isso acontece? Porque a soma dos dois ângulos dá 90. Entendeu? É uma propriedade. Por isso que o seno e o cosseno de 45 são iguais, porque 45 mais 45 dá 90. Entendeu? Então, por isso que o seno e o cosseno é igual. Então, essa propriedade, ela vale para qualquer ângulo. Isso quer dizer que... Aí, agora, a gente volta no nosso exercício. É interessante a gente ver isso com uma tabela que a gente conhece, que aí fica mais fácil. Isso quer dizer que se o meu cosseno é igual ao meu seno, é porque a soma dos dois ângulos dá 90 graus. Certo? E aí, eu tenho que 3x é igual a 90 e que x é igual a 30 graus. Então, eu achei o x, tá? Aí, eu tenho um problema, que é o seguinte, a gente não pode lidar com grau aqui, tá? A gente tem que fazer tudo em radiano. Eu não vou explicar radiano nesse vídeo, mas depois eu faço um vídeo só para explicar radiano, para vocês entenderem por que a gente usa o radiano para fazer o gráfico. E aí, a gente vai transformar. 180 vale π radiano e 30 vai valer x. Já vou cortar aqui, né? Então, 3π sobre 18 é igual a x. Dá para simplificar por 3, π sobre 6. Tá? Então, o meu resultado é π sobre 6. Aí, nós vamos voltar aqui. Ah, detalhe magnífico! 30 graus não é a única resposta. Por quê? Porque essa propriedade, na verdade, ela não vale... como é que eu vou explicar isso, Jesus? Essa propriedade, tipo, ela não vale só no primeiro quadrante. Por segundo, terceiro e quarto, existem outras propriedades, entendeu? E a gente não vai falar delas agora. Só que, quando a gente lida com seno e cosseno, na verdade, o que acontece é que existem infinitas respostas. Porque o gráfico é infinito, ele fica... Quando você pega o gráfico de seno ou cosseno, por exemplo, ele fica fazendo essas curvinhas infinitamente, ele tem infinitos máximos e mínimos, tá? E aí, normalmente, a gente escreve a resposta como função, tá? Então, assim, normalmente a gente faz isso. Aqui no caso, a gente não vai fazer isso, tá? Nós vamos... faltou uma coisa chamada sinal. Ah, não, faltou não. Que susto, achei que eu tinha esquecido do sinal. O sinal tá aqui. Então, nesse caso, a gente não vai escrever porque eu vou analisar um único ponto, tá? Mas o certo mesmo é você analisar vários pontos,
tá? Então, vamos deixar isso um pouquinho claro, tá? Porque aqui no caso, por exemplo, vamos fazer circunferência aqui. Eu tenho 30 graus aqui, né? Eu teria o ângulo de 150, que também daria certo. Minto, 150 não daria certo, porque os sinais aqui são trocados, né? O de seno e o cosseno. Nesse quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. E aí, ficaria ambos negativos, e aí eu somaria ao invés de subtrair. Então, teria que ser um ângulo no terceiro quadrante, que seria o ângulo de 210. Então, as duas respostas, entre aspas, possíveis, seria 30 e 210. E aí, a gente escreveria uma função, que seria do tipo 30 graus, que é π sobre 6, mais de 30 a 210, eu tenho 180 graus certinho, certo? Eu tenho π. π vezes 1x. Vou fazer uma função em função... Não vou fazer em função de x, não. Vou fazer em função de y. De y também não, que vai confundir. Ai, que difícil de escrever isso aqui. Vamos fazer em função de t. Beleza, função de t. A letra, na verdade, não importa. Então, a minha resposta aqui, todas as respostas possíveis, seria π sobre 6, que é 30 graus, mais π vezes t. Por que vezes t? Se eu pego 180 graus, eu venho parar aqui. Se eu pego mais 180, eu volto pra cá. Aí eu pego 180 de novo e eu posso dar quantas voltas eu quiser. Inclusive, tanto no sentido horário, tá? Que seria com sinal aqui positivo, quanto no sentido anti-horário, que seria pra ter negativo, tipo, menos 1, menos 2, entendeu? Mas como eu disse, a gente não vai entrar nisso, porque senão a gente vai ficar analisando infinitos pontos, tá? E não é o meu objetivo aqui, tá? Bom, perdi o que eu tava fazendo. Ah, tá. Bom, esse foi o primeiro passo, achar as raízes. Aí o segundo passo é a gente voltar na função. Aí a gente vai voltar na função, que é f de x igual a 2 cosseno disso daqui. Eu vou pôr 30 graus porque eu vou usar a calculadora em DEG. Mais seno de 60. Pra ver quanto que dá pra que é o valor de y. Eu posso usar a calculadora em rádio também. Mas não vou não. 2 cosseno de 30 mais... Opa, não fechei parênteses. Mais seno de 60 graus, né? E isso dá 2,59 ou bababá. Se você quiser fazer, tipo, fazer a tabelinha, fazer com os valores bonitinhos, mas tem raiz no meio, então, deixar assim. Então, aproximadamente 2,6. A gente quer fazer o gráfico, a gente precisa de um valor aproximado, né? Então, e π sobre 6, pessoal, para pôr no gráfico, é o π de 3,14 mesmo. Vai dar 0,52, aproximadamente. Então, é 0,52, meus pontos, né? 2,60. Um dos pontos, né? Porque lembrando que nós temos vários pontos. Na verdade, infinitos pontos, tá? E agora, a gente vai fazer F duas linhas, para saber se esse ponto é máximo ou mínimo. E aí, eu preciso da primeira derivada. Então, a gente deriva o seno, vai virar cosseno. Então, vai ficar menos 2 cosseno de x. E aí, a gente deriva o cosseno, que é menos seno. E aí, a gente tem que derivar aqui dentro também, né? 2x. Então, derivada de 2x é 2. Então, vezes o 2 que já tá de fora é 4. E seno de 2x. E aí, a gente substitui o valor de 30 graus, se você for fazer com a calculadora em DEG. Se for fazer em rádio, é π sobre 6, para saber se esse ponto é máximo ou mínimo. Então, menos 2. Vamos fazer direto na calculadora? Vamos, menos 2. Deu valor de sinal negativo. Não tem sinal negativo? Menos 2 cosseno de 30
Era menos 2 cosseno de 30 mesmo? Era. Menos 4 seno. Gente, a minha memória não é muito boa. Menos 4 seno de 60. Fecha. Tcharam. Deu valor negativo. Que era, nossa, isso era muito óbvio. Pra que eu fiz a conta? Ai, quero me matar agora. Por que era óbvio? Porque 30 graus está no primeiro quadrante. Então, seno de 30 e cosseno de 30 e seno de 60 dá positivo. Positivo vezes negativo continua negativo. E aí, negativo com negativo, a gente soma e continua negativo, entenderam? Não, né? Ah, mas tudo bem. Então, deu negativo, ué. Menos 5, alguma coisa. Se deu negativo, é máximo. E aí, na hora de fazer o gráfico... Ah, falta saber se tem ponto de inflexão, né? Aí a gente iguala a derivada segunda a zero. Então, vamos igualar ela a zero. Menos 2 cosseno de x é igual a 4 seno de 2x. Que aí eu passei o menos 4 seno de 2x para a direita. Dá para dar uma simplificada, né? Pessoal, toma cuidado na hora de simplificar, que esse 2 do seno de 2x não pode cortar. Pelo amor de Deus. Nossa, isso dá até sabe? Uma coisa ruim na gente. E agora a gente tem que resolver isso aqui. Vamos ver se tem alguma propriedade que dá pra usar. Bom, um dos dois vai ter que ser negativo e o outro positivo, né? Isso quer dizer que a minha resposta está no segundo ou no quarto quadrante, tá? Para os sinais darem iguais, bonitinhos. E aí, eu tenho que cosseno de x é igual ao dobro de seno de 2x. Então, né? Uma resposta aqui que é muito óbvia seria cosseno de 0. Porque cosseno de 0... Minto, cosseno de 90. Porque cosseno de 90 é 1. E aí, o dobro de 90 é 180. E o seno de 180 é 0. E aí, 0 é igual a 0. Então, uma resposta aqui seria 90 graus, ou π sobre 2. Então, π sobre 2 aqui é uma resposta. E aí, a gente teria que fazer a derivada segunda. E tem infinitos pontos de inflexão. De novo, viu, gente? A gente teria que achar os pontos, fazer aquilo que eu falei, de fazer uma função. A derivada terceira, obviamente, existe, né? Porque o cosseno vai virar seno, o seno vai virar cosseno, com uma pequena troca de sinais. Quando a gente faz a derivada do cosseno, né? Porque é menos seno. Então, vai existir. Então, essa parte tá de boas. Então, vamos fazer o gráfico. Quando a gente vai fazer o gráfico, deu ponto. 0,52 no x. Nossa, que ponto difícil. Então, 0,52, 1, 2, 2,6. E aí, isso aqui é um ponto máximo. Ah, seria interessante a gente achar as raízes também. Mas a gente não vai fazer isso agora. 3,14 dividido por 2 vai dar 1, alguma coisa. Então, a gente vai ter um ponto de inflexão por aqui. E aí, esse ponto de inflexão, a gente tem que substituir também. Nossa, que função que vai dar trabalho. Jesus, apagar a luz. A gente substitui aqui também, tá? Pra fazer um encontro bonitinho, né? O gráfico dessa função em si, ele é mais ou menos assim, ó. Aí tem um ponto mínimo aqui, tem outro aqui de flexão e por aí vai. Bonitinho, né? Ou não. Porque depende muito do seu ponto de vista. Porque, na verdade, a gente achou um pedacinho só, né? Isso aqui. E esse ponto aqui, a gente acha quando a gente substitui o x por 0, tá? Quando a gente faz isso, a gente descobre onde ele encosta no eixo y, que é interessante saber para poder fazer o gráfico. E as raízes a gente acha igual lá na função a 0. Achar a raiz de função seno e cosseno é um pouquinho complicadinho, principalmente se você não tem
um aplicativo ou, né, fazer à mão mesmo, dá muito trabalho. Mas é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para entender o passo a passo. Eu não vou fazer esboço do exercício completo, porque é um exercício muito trabalhoso, tá? Porque a ideia, na verdade, aqui é que você compreenda os passos e saiba fazer pelo menos um esboço bem assim, no início mesmo, e depois, a partir de treinos, você faça um esboço de gráfico. Você fala, nossa, você deve ter feito isso sei lá, no GeoGebra, porque, né, tão maravilhoso que está, tá? Então, a ideia é basicamente essa.